As águas que banhavam as colunas não faziam mais que amplificar a tensão no ambiente. Shiryu, armado com a armadura de dragão, observava com cautela o campo à sua frente, sentindo a presença de seu adversário, Ryu de Sila, mas sem saber onde ele estava. De repente, uma figura feminina apareceu diante de Shiryu. Seu semblante era angustiado, e os olhos estavam cheios de sofrimento. Ela parecia precisar de ajuda, e Shiryu, com seu espírito focado e treinado, desconfiava imediatamente que algo não estava certo. Shiryu de dragão, pensando consigo mesmo, analisando a situação. Isso não pode ser real. Algo está errado, mas eu não posso deixar de prestar atenção. Preciso estar atento. A mulher olhou para Shiryu. Seu olhar era suplicante, quase como se pedisse por socorro. Shiryu, então, começou a perceber algo estranho na postura dela. Ela não estava tremendo de medo, nem demonstrava sinais de dor, apenas uma expressão fixa, quase artificial. Nesse momento Shiryu fecha os olhos e consegue enxergar uma aparência demoníaca. Então Shiryu diz o que? Mas o que é isso? Parecem bestas, onde Shiryu diz, escuta aqui, não pense que vai me enganar, eu já descobri sua verdadeira face, possivelmente você é uma ilusão criada pelo General Marina Guardião do Pacífico Sul. Antes que pudesse agir, a figura feminina começou a se distorcer, sua forma se contorcendo, se transformando lentamente em uma monstruosa criatura, com garras afiadas e uma boca cheia de dentes afiados. O ataque foi imediato. A criatura lançou-se sobre Shiryu com uma velocidade surpreendente. No entanto, ele já estava preparado. Erguendo seu escudo do dragão, Shiryu bloqueou com sucesso o primeiro ataque da besta, que tentou mordê-lo. A força do impacto fez com que ele fosse jogado para trás, mas seu escudo protegeu Shiryu de dragão, com a voz calma, mas firme, enquanto segura seu escudo. Eu sabia, isso é uma ilusão. Você está me testando, viu Ryu de Sila surgindo lentamente no topo das escadas do templo, descendo com uma postura imponente e tranquila. O sorriso do general de Poseidon estava lá, como se ele não se importasse com o que acabara de acontecer. Ryu de Sila, descendo lentamente as escadas, com um sorriso enigmático. Muito bem, dragão, eu pensei que você fosse mais ingênuo, mas você está de parabéns, você percebeu a ilusão, mas agora a verdadeira luta começará. Shiryu de dragão, com um olhar atento e focado. Quem é você? Ryu diz, sou Ryu de Sila, dragão, é aqui que você irá morrer. Shiryu diz, não pense que será fácil, não irá me derrotar com um ataque tão simples assim. Ryu de Sila, parando no último degrau e olhando Shiryu com um sorriso confiante. Você está em meu domínio agora, dragão. Cada teste que fiz até agora foi para ver o quanto você pode resistir, e você fez muito bem. Mas não se iluda, você está longe de ser um rival para mim. Shiryu de dragão, com a voz firme, sem demonstrar hesitação. Você acha que vai me derrotar com essas ilusões e truques? Saiba você que nenhum ataque de ilusão terá efeito contra mim. Ryu de Sila, erguendo as mãos, com um sorriso mais malicioso. Vamos ver, então, o quão bem você pode resistir ao verdadeiro poder de Sila. A pressão no campo aumentou, e Ryu começou a invocar uma nova técnica. De suas mãos, 6 bestas começaram a surgir uma a uma, cada uma representando uma força destrutiva única. Primeiro, a serpente, com seus olhos sedentos de sangue. Depois a abelha rainha, feroz e ágil. Seguida pelo lobo, que avançou com ferocidade. Depois, os morcegos, criando uma nuvem densa de escuridão. A águia poderosa, com suas garras cortantes. E por fim, o urso infernal, massivo e imenso, pronto para esmagar tudo. As 6 bestas atacaram simultaneamente. Shiryu de dragão, com calma, mas determinado. Eu sou o cavaleiro de dragão. Não importa quantas criaturas você invoque, eu não recuarei.
Com um movimento ágil e preciso, Shiryu usou o escudo do dragão para bloquear os ataques da serpente e do lobo, porém acabou sendo pego pelos morcegos. Porém Shiryu eleva seu cosmo e consegue jogar os morcegos para longe. Então Shiryu usa um chute para afastar a águia e, com um golpe rápido, ele tenta bloquear o ataque, porém acaba sendo jogado para trás com seu punho, onde Shiryu cai ao chão, e o zomba dizendo que foi dragão. Shiryu levanta sem ferimentos e olha fixo para Ryu e pensa: os ataques dele não são simples quando eu pensava, algumas bestas podem ser defendidas com meu escudo ou até destruídas, mas outras bestas são mais poderosas, preciso analisar todos os movimentos dessas bestas, pois senão não vou conseguir derrotá-lo. Então Ryu diz, pelo visto seu escudo não é tão eficaz como imaginava Navon e Dragão. Risos. Shiryu: Sila, suas provocações não vão me afetar, eu preciso apenas ter cuidado com algumas de suas bestas, outras não são tão letais como imagina. Eu então faz uma expressão de espanto e questiona o que. Shiryu diz: Sila, eu já sei como vou lidar com suas bestas. E o diz: ora, não fale besteiras, está blefando. Shiryu diz: não, e um blefe. E o fica em silêncio. Depois de um tempo diz, observando com um olhar curioso, mas atento: você é impressionante, dragão. Mas todas essas defesas não vão salvar você de meu poder final. Shiryu de dragão, com um sorriso calmo e confiando em suas habilidades. Eu não sou apenas um defensor, Ryu. O dragão não apenas resiste, ele ataca quando a oportunidade surge. E foi nesse momento que Shiryu, após defender com maestria, usou seu cólera do dragão para desferir um golpe em cada uma das bestas, cortando-as e dissipando a energia delas. A pressão em Ryu aumentou. Nesse momento Shiryu parte para cima de Ryu, e lança um soco, mas Ryu se fecha usando suas bestas como guarda, cruzando os braços. Ryu ataca com um golpe, mas Shiryu se defende com o escudo. Ambos então caem de pé para trás, onde ambos ficam um encarando o outro. Percebeu que Shiryu não era um adversário fácil. Ryu de Sila, com um tom mais sério, enquanto recua para avaliar a situação: você tem mais força do que eu imaginava, mas a luta ainda não acabou. O embate estava apenas começando, e ambos sabiam que o poder de um cavaleiro de dragão não poderia ser subestimado, nem o de um general de Poseidon. A luta entre Shiryu e Ryu continuaria, agora com a tensão maior e o confronto prestes a atingir seus picos mais altos. Ryu usa suas bestas novamente para ataque, porém dessa vez Ryu coloca mais potência nos ataques. De todas as bestas, as que deu mais trabalho foi a água poderosa, lobo e urso infernal. Shiryu se livra do ataque das bestas, mas a águia poderosa causa um ferimento em seu braço e o urso infernal atinge Shiryu em cheio, apertando. Shiryu então cai ferido. Nesse momento Ryu usa sua besta da serpente e dos morcegos que vão sugar o sangue de Shiryu. Porém, Shiryu se recupera, eleva seu cosmo e destrói as bestas, se levantando com seu cosmo elevado. Então Shiryu lança um cólera do dragão e usa suas bestas, mas o cólera do dragão segue adiante, rasgando todas as bestas que está pelo caminho e atinge Ryu, Sila o jogando longe. Porém Sila se levanta com alguns ferimentos, nada de grave. Ryu encara Shiryu e pensa: a determinação desses cavaleiros de Atena são incríveis. Não posso acreditar, mas a dura realidade é que ele venceu as minhas 6 bestas. Shiryu diz: Ryu, eu já te disse, eu já descobri o ponto fraco de sua técnica. Ryu faz cara de irritado. Shiryu diz: e besteira você continuar lutando, se essa luta continuar você será derrotado, mesmo que a diferença de poder entre nós no momento seja pouca. Eu já descobri todos os pontos fracos de sua besta, inclusive da do urso infernal. Ryu faz uma cara de irritado e diz: droga, maldito dragão, ele é mais esperto do que eu imaginava. Não vou ter outra escolha a não ser usar minha técnica secreta. Shiryu havia acabado de superar a técnica de Sila, destruindo cada uma das 6 bestas que Ryu havia lançado contra ele. A respiração do cavaleiro de dragão era forte, mas seu olhar permanecia afiado e determinado. Do outro lado do campo, Ryu de Sila mantinha-se de pé, observando seu oponente com um sorriso desafiador. Seu olhar analisava cada movimento de Shiryu. Ele não parecia abatido. Pelo contrário, parecia estar apenas aquecendo-se para a luta.
Riu de Sila, com um tom debochado, enquanto limpa uma sujeira inexistente de sua armadura. Diz esta certo. Nada mal, dragão. Você conseguiu lidar com minha técnica Sila, algo que poucos guerreiros poderiam fazer. Mas se acha que venceu, está enganado. Agora verá o verdadeiro poder de um general marina. Shiryu de dragão, se mantendo firme, mas atento ao próximo movimento de Ryu. Ryu, se você ainda tem truques, então não hesite. Eu não recuarei. O sorriso de Ryu se alargou. Ele descruzou os braços e começou a elevar seu cosmo. O vento ao redor do templo começou a girar violentamente, formando pequenos redemoinhos ao redor dos dois guerreiros. A água das colunas subiu em espirais, como se estivesse sendo sugada por uma força invisível. Riu de Sila, com a voz carregada de poder. Muito bem, dragão. Se quer tanto desafiar o poder de Poseidon, então seja esmagado pelo poder dos oceanos. Sinta a fúria do tornado violento. Io ergueu ambos os braços e, de repente, um enorme tornado começou a se formar, sugando tudo ao redor e criando uma tempestade de vento cortante. O furacão ganhou força em segundos, girando com velocidade absurda, destruindo as pedras ao redor do templo. Shiryu de dragão, firmando os pés no chão, sentindo a pressão do ataque. O vento está me puxando. O dragão tentou resistir, mas a força do tornado era tremenda. Ele foi puxado para dentro da espiral de ventos destrutivos, sendo lançado pelo ar como uma folha ao vento. O mundo girava ao seu redor. Lâminas de vento cortavam sua armadura, deixando marcas em seu corpo. Riu de Sila, rindo enquanto observa Shiryu sendo arrastado pelo tornado. Pobre cavaleiro de Atena, dentro do meu tornado violento, não há para onde fugir. Cada corrente de ar é afiada como uma lâmina, e o próprio vendaval o despedaçará antes que possa reagir. Shiryu girava no ar, mas sua mente permanecia concentrada. Ele precisava encontrar um meio de escapar. Ele fechou os olhos por um segundo, sentindo o fluxo da energia ao seu redor, tentando entender o movimento dos ventos. Então, percebeu em tal Io de Sila atinge Shiryu o jogando longe. Shiryu fica indefeso diante do poder e arrastado e jogado de longe, onde cai no chão. Então Shiryu se levanta, e o diz, o que? Ainda está vivo, pelo visto você não sabe a hora de desistir não e dragão, Shiryu. Mas que ataque poderoso, nunca vi algo assim antes. Shiryu diz, droga eu não vou perder. Shiryu usa um cólera do dragão, mas Io conseguiu se desviar com uma certa dificuldade, então Io usa de novo o tornado violento. Shiryu tenta usar seu escudo para segurar o ataque mas inútil. Io diz, isso não vai adiantar nada. Seu escudo não é rival para meu tornado, o seu escudo só pode proteger de ataques concretos e telecinéticos, mas o meu tornado ele não se concentra apenas em um ponto, mas ele atinge seu corpo todo desde os pés à cabeça. Shiryu insiste em tentar se defender mas é jogado para cima com muita potência, e cai no chão de novo, porém Shiryu persistente não iria desistir, levanta novamente Io. Diz mas esse dragão é muito resistente, ele recebeu 2 vezes meu ataque e continua de pé. Então Io diz você não entendeu que suas técnicas não são nada contra as minhas. Shiryu de dragão, pensando consigo mesmo. O tornado é incrivelmente poderoso mas ele não é invencível. Como todo ciclone, ele tem um ponto de origem no núcleo. Se eu conseguir atingir esse ponto, posso dissipá-lo. Io diz, sorrindo, mas você acha que vai ter forças para fazer isso? Shiryu diz, não duvide do que um cavaleiro de Atena é capaz. Shiryu pensa droga eu preciso tentar, Io prepara de novo o tornado violento contra Shiryu. Porém Shiryu usa um cólera do dragão para atingir o tornado, porém é inútil. O tornado praticamente engole o cólera do dragão, e atinge Shiryu pela 3ª vez. Io diz, como eu pensava você está sem energia, não tem como fazer mais nada. Dessa vez Shiryu fica bem mais ferido com dificuldade de se mexer, mas fica consciente, então o seu mestre o envia uma mensagem telepática. Dessa vez Shiryu volta com um grande poder maior do que quando iniciou a luta. A armadura de Shiryu brilha dourado pela 1 vez. Então Shiryu prepara um cólera do dragão. Io se surpreende e não entende o que está ocorrendo e diz o que é de ouro?
Ryu fica incomodado com essa situação toda e lança um tornado violento. Porém dessas vezes Shiryu, mesmo inicialmente sendo empurrado com o tornado, do nada ele começa a resistir e aos poucos bloquear o tornado de Ryu, e a armadura de ouro brilha pela segunda vez. Shiryu vai ganhando força aos poucos, então Shiryu consegue descobrir o núcleo e ataca naquele ponto, onde o ataque desmancha o tornado de Ryu, atingindo gravemente o derrotando. Ryu cai gravemente ferido, porém fica vivo por alguns minutos. Shiryu, ao acabar a luta, agradece ao mestre ancião